A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical. Também faço parte da comissão de professores do CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Hoje nós iremos falar sobre os últimos tempos, em mais uma reflexão do nosso canal, em mais uma reflexão semanal que nós temos aqui. Então, o nosso canal é recheado de conteúdos. Nós já temos disponíveis aí no nosso canal a aula, a primeira aula, a lição de número 1 já está postada. Nós temos o Psicoteologando, nós temos as reflexões, nós temos os populares, enfim, o nosso canal tem muito conteúdo para você que é amante de leitura, que é amante do saber, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre dois viés. O mais importante para nós aqui será os últimos tempos, mas nós iremos falar um pouco aqui sobre os últimos dias. Eu já tenho um vídeo nesse canal e eu vou deixar na descrição do vídeo esse link para você acessá-lo e você fazer a comparação entre últimos dias e últimos tempos. Falando um pouquinho aqui sobre últimos dias, ao qual está localizado em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao versículo 7. Lá nós falamos sobre a ideia de Paulo, ao qual ele, falando a Timóteo acerca dos falsos mestres que estavam surgindo na igreja, ou seja, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. E Paulo vai instruir Timóteo acerca de como lidar com esses falsos mestres. Quando nós olhamos a ideia de falsos mestres, dentro da perspectiva que Paulo fala, ele está se utilizando de uma perspectiva teológica, tá bom? Isso nós abordamos. Por quê? A presença dos falsos mestres dentro da igreja indicava o final dos tempos. Era uma indicação do final dos tempos, tá? E nós vamos ver que esses últimos tempos está relacionado à vinda de Cristo. Ou seja, nós já temos a premissa de que o Espírito Santo dado a nós marca o início do final dos dias, dentro de 2 Timóteo capítulo 3 e dentro de 1 Timóteo capítulo 4. Então, a ideia de sobrevirão dias trabalhosos e terríveis, está na ideia da iminente, ou seja, sobrevir indica algo que é iminente, não tem como frear, não tem como parar, não tem como impedir que isso aconteça. O que é que vai acontecer? Últimos dias. Esses últimos dias serão trabalhosos e serão terríveis, tá bom? E quando nós usamos biblicamente esses dois termos, nós estamos dizendo o seguinte: não simplesmente porque são difíceis ou perigosos, nós não estamos usando esse termo na esfera de perigo ou questões difíceis, mas por causa do mal que está associados a ele, tá bom? Então esses últimos dias está associado a um mal que está intrínseco a esses últimos dias. Ou seja, falar dos últimos dias, falar da vinda de Cristo, eu não estou falando de um período, de um tempo ao qual a paz vai reinar, as coisas vão dar certo. Não, não é isso.
O que Paulo está querendo dizer, dentro de uma perspectiva teológica, é que esses elementos que irão acontecer, esses falsos mestres, são indícios desses finais de dias. Quando você olha a lista apresentada no capítulo 3 de 2 Timóteo, você vai começar a entender que essa lista apresentada são características de pessoas que vão surgir nos últimos dias. É por isso que o capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo está falando dentro de uma perspectiva teológica, tá bom? Entendendo esse capítulo 3, que é o vídeo que eu vou deixar no link da descrição, nós vamos aqui partir para o nosso objetivo final, que é 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Lá fala sobre os últimos tempos. E esses últimos tempos têm uma diferença dos últimos dias, apresentado por Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3. A leitura bíblica em classe apresentou esse capítulo 4, do 1 ao 5. E lá nós vamos ver que Paulo vê os últimos dias. Como é que ele vê esses últimos dias? Como a situação presente em Éfeso. Porque nós estamos falando também da igreja de Éfeso e da carta que Paulo enviou a Timóteo. A igreja de sua época reconheceu a vinda do Espírito Santo como início do final dos últimos tempos. Então, quando o Espírito Santo desce e ele habita de forma plena na humanidade, você tem início do final dos tempos. Então, a cena presente que está acontecendo na igreja de Éfeso é uma evidência clara daquilo que irá viver o final dos tempos. Ou seja, a cena presente era a clara evidência de estar vivendo no final dos tempos. Esses últimos tempos, eles vão indicar o quê? Vão indicar um futuro mais iminente, ou seja, que vai acontecer de maneira mais rápida do que os últimos dias. Os últimos tempos indica um futuro mais eminente do que os últimos dias. Porque nos últimos dias nós estamos falando de características. Últimos tempos, Paulo ilustra a situação atual fazendo referência àquilo que realmente vai acontecer. Enquanto na perspectiva dos últimos dias, que é uma perspectiva teológica, ele só mostra indícios, ele só mostra características de pessoas que vão surgir. Aqui nos últimos tempos, Paulo pega o exemplo atual que está acontecendo e diz: é isso, é justamente isso que vai acontecer lá na frente, nos últimos tempos. Ou seja, como é comum acontecer em declarações proféticas, quando nós olhamos dentro da ideia de declaração profética, o que é predito, né, abre aspas aí, o que é predito acerca do futuro, concebe-se que já está em operação no presente. Quem já estudou Introdução ao Antigo Testamento entende e compreende justamente isso, o que eu estou falando. Por quê? O que é predito, o que é falado. Por que o que é falado, o que é predito? Porque aqui, Paulo, nós já explicamos lá na aula, que ele recebe uma profecia, tá? O Espírito expressamente diz, ou seja, quem recebe a profecia é Paulo, é ele que recebe. E quando ele recebe a profecia, ele repassa essa profecia. Nós não sabemos o momento exato que ele recebeu, porque a Bíblia não especifica. Ele só usa o termo, o Espírito expressamente diz. Eu também não sei dizer para você se ele recebeu em forma de revelação, se ele recebeu em forma
de visão, a gente não sabe. O fato é que ele recebeu essa profecia. E essa profecia acerca do futuro está concebida na ideia daquilo que já está em operação no presente, tá bom? E aqui nós vamos ver que, assim, as palavras têm significação contemporânea específica. Então, como é que eu vou entender o que vai acontecer lá no futuro? Como é que eu vou compreender e ter a ideia de gravidade ou de sentimento se eu não consigo analisar na perspectiva presente que eu estou vivendo? Como é que eu vou saber, por exemplo, um exemplo muito claro mesmo e bem simplista, só para a gente entender aqui de maneira rasa, tá? Como é que eu vou entender que uma dor de cabeça é ruim se eu nunca senti uma dor de cabeça? Mas a partir do momento em que eu sinto a dor de cabeça pela primeira, pela segunda vez, eu sei que no dia em que me dar uma dor de cabeça, eu vou entender que realmente é uma dor insuportável, uma dor que incomoda, uma dor ruim, porque eu já senti presencialmente. Então a ideia aqui é a mesma coisa. A perspectiva teológica que é apresentada aqui está ligada ao futuro, mas conectada ao presente. Assim, as pessoas começam a entender que aquilo que está acontecendo dentro da igreja tem a tendência de piorar ou a tendência de se agravar. E que o que está acontecendo aqui acontecendo lá no futuro, você tem uma ideia melhor de que aquilo é ruim, aquilo não é bom. Então, não é a ideia de só amanhã. Não é só amanhã. Quando eu falo de profecias, não é amanhã. Não, não. Mas esta levedura que nós estamos falando aqui, de erro, está em ação hoje. Tá? Então é por isso que o autor, quando você olha lá para a leitura bíblica em classe, você vai ver lá os elementos que vão acontecer, no caso das proibições do casamento, das proibições da comida, né? Pessoas que têm a mente cauterizadas, tá? Pelo engano, pelo erro, que ordenam que determinadas coisas sejam cumpridas sem uma base teológica de Paulo ou do próprio Cristo ou dos apóstolos, tá bom? Então, trabalhar com essa ideia de últimos tempos nos traz essa ideia de presente. É por isso que nós deixamos bem claro aqui que últimos tempos, eu queria repetir de novo, os últimos tempos indica um futuro mais iminente do que os últimos dias, porque nós estamos falando de uma situação real ao qual é revelada para o posterior, tá bom? Então aqui nós fechamos a nossa reflexão semanal, tá bom? E esperando que isso agregue ao seu conhecimento aquilo que você já estudou, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua casa, Deus venha abençoar a sua família. Deixa aqui na descrição do vídeo o seu comentário, aqui nos comentários, né? Deixa aí o seu comentário. Eu recebo alguns comentários pelo WhatsApp ou pelo próprio YouTube. Não deixe de comentar. Tá? Se você percebeu alguma coisa, você poderia agregar, você poderia comentar, fale, se exponha, coloque, faça uma colocação, porque isso vai agregar muito quem está passando e assistindo o vídeo, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.